Bem-vindo à Corte, é um prazer revê-lo. Com a palavra para a sustentação oral. Muito obrigado, senhor presidente. Gostaria de saudar os excelentíssimos senhores desembargadores federais presentes, presidente da Associação, Luiz Fernando Penteado, Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Fernando Quadros, Vivian Antônio Caminha, desembargador Luiz Alberto Ovalha, Cândido Leal Júnior, eminente relatora, senadora Margarida Tesla, ilustríssimo membro do Ministério Público, Dr. Carlos Eduardo, saudar os advogados aqui presentes, faço na pessoa do meu querido amigo Pedro Pita, também a parte adversa, o Sérgio Li, e gostaria de maneira muito entusiasmada também saudar todas as partes aqui presentes, em especial os servidores públicos federais que aqui colaboram com o trabalho de todos nós, mais diretamente nesta corte, e que são parte nessa demanda. Em raras oportunidades, podemos achar um caso que vai incidir sobre o conceito de direito. E mais do que isso, além de incidir sobre o conceito de direito, incide sobre a maneira pela qual o direito se articula em um Estado federal. O caso, ora julgado nesta ação decisória, nesses embargos infringentes, ele proporciona que a parte embargante venha aqui defender uma concepção a propósito do direito. E mais do que isso, proporciona ainda que se possa tecer considerações sobre a maneira como o Estado federal se organiza no Brasil e de que modo a segurança jurídica deve ser promovida no nosso país, sempre tendo presente que a segurança jurídica é um meio, e tão somente um meio, de que o Estado de Direito se vale para a promoção da liberdade das partes, liberdade das pessoas e igualdade de todos perante a ordem jurídica. Como é sabido, e foi já examinado por Vossa Excelência, tenho certeza, o que nós temos aqui é o tratamento de uma gratificação judiciária dos servidores do Senado Federal de Santa Catarina, matéria que foi debatida amplamente pelo Judiciário Federal entre a década de 90 e 2000, e que o sindicato, ora embargante, saiu vencedor, inclusive com pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, entendendo que a discussão era uma discussão de índole federal e que, portanto, não havia nenhum pronunciamento a ser feito pelo Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, é proposta ação rescisória, que, como muito bem relatado, é julgada procedente por maioria por esse tribunal. O que está em causa aqui? Está em causa, em primeiro lugar, a aplicação da súmula 343 do Supremo Tribunal Federal em dois aspectos. Primeiro, demonstração da divergência. Segundo, divergência entre tribunais federais que compõem uma federação como suficiente para demonstrar a controvérsia judicial para efeitos da súmula, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, o problema de saber se a súmula 343 deve ou não ser superada em matéria de legislação federal. O primeiro problema envolve uma questão federativa, de forma de Estado. E o segundo problema envolve uma questão ligada à natureza do direito, especificamente à natureza do direito como algo ligado a uma lógica argumentativa e a maneira pela qual a segurança jurídica deve ser promovida nesses termos. Se nós olharmos o confronto das duas federações, os dois modelos de federação que existem no direito comparado, o federalismo estadunidense competitivo e o federalismo alemão colaborativo, nós vamos perceber que a Constituição de 88 se inclina claramente pelo segundo modelo. E mesmo que se inclinasse pelo primeiro modelo, é certo que jamais se pode entender que em uma federação, tribunais federados podem compreender o significado do direito de maneira diferente. O Poder Judiciário, que também é uno, deve dar uma única resposta ao jurisdicionado sincronicamente no tempo. Essa é a razão pela qual o embargante sustenta da tribuna que a divergência entre tribunais, notadamente entre o Tribunal Regional Federal da 4ª Região e o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, é sim suficiente
para mostrar que a matéria era controvertida nos tribunais e que, portanto, configura-se o suporte fático necessário para a aplicação da súmula número 343. É a primeira questão. Não vou aqui cansar Vossas Excelências com a citação de acordos, porque já se encontram nos autos. A segunda concerne a própria aplicação da súmula 343 e a razão pela qual a súmula 343 existe na ordem jurídica brasileira. A partir do momento que nós percebemos, que a interpretação do direito é uma interpretação reconstrutiva e, portanto, a descreve sentido a texto e a elementos não textuais da ordem jurídica, e que, portanto, a tarefa do juiz é uma tarefa que acrescenta juridicidade e não simplesmente declara normas, jus bus de la loi do século XIX, nós superamos esta visão, nós percebemos que o conceito de direito é um conceito dinâmico e argumentativo, e que, portanto, as decisões individuais tomadas em processos individuais e sobre as quais se forma uma coisa julgada, elas representam comandos de orientação que devem ser levados em consideração por toda ordem jurídica. E a partir desse exato momento em que nós percebemos em que a interpretação atividade reconstrutiva se liga a uma interpretação resultado que não admite uma única resposta correta, mas que o problema do direito é um problema ligado à lógica do razoável, nós percebemos que cortes de apelação como esta têm sim que contribuir para a formação de precedentes. E é natural que durante algum período exista divergência jurisprudencial, a fim de que ao final as cortes de vértice possam formar o precedente. Isto é importante porque neste quadro não há que se falar em ofensa à igualdade, em ofensa à liberdade, em violação à segurança jurídica, quando nós temos decisões em sentidos diferentes, quando não há precedente do Supremo Tribunal Federal ou do STJ sobre determinada matéria. Admitir que as decisões desse Tribunal Regional Federal e de outros, de tribunais de justiça, só tenham eficácia quando convoladas por decisões do Supremo e do STJ, é anular o poder jurisdicional desses tribunais. E é por essa razão que só se admite a aplicação da súmula 343 quando o acórdão rescindente é posterior à formação do precedente do Supremo Tribunal Federal ou do STJ, que não é o caso neste exame que se faz nesses embargos infringentes. Por essa razão, a embargante pede a procedência desses embargos infringentes e confia no prudente julgamento de Vossas Excelências. Muito obrigado pelo tempo. Doutor Sérgio.